Epa, mano, esse vídeo é um pouco diferente das coisas que eu trago por aqui, porém é uma história muito engraçada que ocorreu na minha vida. Aí como eu tô aqui fazendo várias nadas, o que eu decidi? Vou contar. Então vamos lá pro dia que eu quase fui expulso de casa por ir numa locadora. E olha, eu sei que pode soar um pouco apelativo, mas realmente ocorreu. Sei. Enfim, já enrolei demais, então bora lá. Vamos nessa! Bom, desde muito novo eu sempre tive muito contato com videogame, apesar de início não ter um. Então sim, especificamente o PS2 fez muita parte da minha vida. E também na época as pessoas à minha volta comentavam e gostavam muito de jogo, especificamente o meu. E uma menção honrosa ao jogo do Segredo dos Animais, como eu amava jogar aquele jogo. Um boi macho com teta jogando leite nos outros. Ícone. Continuando, eu cresci na cidade de Gravataí, fica no Rio Grande do Sul. Alguns devem conhecer, talvez, grande maioria, não sei, mas eu cresci lá. Então se você que tá assistindo mora ou já morou lá, comenta aí, pô. No tempo surgiu a famosa locadora também, onde você pagava 1 ou 2 pila pra jogar 1 hora qualquer jogo que você quisesse. E os meus primos iam muito nessas locadoras, em específico a Lena. Era uma mulher lá que tinha uma locadora com o marido dela e o filho dela, nunca me esqueci. Caso você tenha parentesco com a lenda, só queria dizer que fez a minha infância. E um detalhe que eu deixei passar no início, mas é muito interessante abordar. Por mais que eu cresci no meio onde falavam muito sobre videogame, também ele era meio mal visto na época. Na época, os nossos pais e as pessoas mais velhas falavam muito que os jogos em específico deixavam as pessoas violentas e papapá. Então sim, de início minha mãe tinha muito preconceito com jogos e locadora e tudo que envolvia videogame. Que maneiro. Mas desde aquela época eu consegui entender os motivos da coitada. Não é querendo explanar nada não, mas eu tinha primo que vendia até as coisas da mãe pra conseguir jogar na locadora, hein? Que feio. Que nojo. Então num belo dia com meus 9, 10 ou 11 anos, no máximo 11 anos, eu era bem novinho na época. Estava eu lá todo pimpão brincando com meus primos na frente de casa, até que um deles se vira e me convida pra ir na locadora, que eles tinham reunido um dinheiro e tal, iam comprar coisa pra comer e ficar jogando. Detalhe, acho que isso já era umas 6 horas da noite, que eu lembro que a gente foi de noite pra Lena, lá pra locadora. Mas então, tem um detalhe, né? Minha mãe me arrancaria as orelhas, me mandaria jogar no Vasco se soubesse que eu pisei em alguma locadora. Mas tem um detalhe muito engraçado nessa história toda aqui pra minha mãe: quem pisava em locadora era delinquente, mau caráter e virava nóia. Mas era totalmente ao contrário pra quem ia pras lan houses, era um sujeito intelectual inteligente, pelo menos na visão dela. Então eu fiz algo que eu não me orgulho nem um pouco e não façam isso. Eu menti pra minha mãe. Você parece burro! Então, por influência dos meus primos e também por querer muito ir na locadora, eu acabei mentindo que ia na lan house com eles. E ela deixou, pô. Então foi nós tudo pimpão, felizão, saltitante, indo pra locadora. E foi uma experiência até que, tipo, nova pra mim na época. Eu era muito criança e a gente tudo animado falando sobre os jogos que ia jogar e tal. Sei lá, quando a gente é criança, tudo se torna mágico, né? Até quando tu tá mentindo pra própria mãe. Então, quando a gente chegamos, meus primos foram lá já pagar e separar o PS2 e as cadeiras pra nós. Eu nunca me esqueço, aquelas cadeiras de bar, brancona, doido pra garai. E um detalhe muito importante que eu esqueci de citar no começo, eu nunca tinha ido numa locadora. Ou seja, no momento que eu pisei naquele lugar, os meus olhinhos brilhavam ao ver tantas telas, tanto videogame. E, cara, eu lembro muito da sensação de estar muito animado, empolgado pra jogar. E foi um momento muito incrível. Só que por meu azar, né, que eu sou muito zicado, e também por uma coincidência do destino, que aliás, que coincidência tinha mais parente meu naquela locadora, e não eram os primos que estavam comigo, eram 3 primos mais velhos nossos, que eles eram literalmente mais velhos, na época eles deviam ter o quê, 16, 17, 18, sei lá, eles tinham em média essa idade aí. Aí de início eu não tinha visto eles, porque a gente começou a jogar e eu fiquei frenético. Nossa, eu tava muito feliz. Aí a gente começou a jogar, que jogatina frenética. Nossa, eu tava muito feliz mesmo. E lembra aqueles 3 primos mais velhos que estavam lá? Então, eles pegaram e foram embora, só que eles não falaram nada. Então a gente pensou, tá de boa. E meus amigos, que noite maravilhosa. Foi uma das noites mais felizes da minha vida, sem exagero. Eu lembro que a gente ficou 1 hora jogando videogame, compramos um enroladinho, pastel, refri, que na época era aquela charrua guaraná, nossa, muito bom. E sobre os jogos que a gente jogamos, eu lembro de 3 em específico que marcaram muito. A gente jogamos aquele jogo dos Incríveis, sabe aquele jogo dos Incríveis lá do PS2? Jogamos também aquele jogo lá do Ben 10, que eles começam num parque de diversão lá, nossa, muito da hora. E eu lembro da gente jogar também o Def Jam, sabe? Aquele jogo de luta pancadaria que envolve os rappers. Nossa, foi uma vibe muito boa. E foi assim até o tempo acabar, sabe? Aí a gente teve que ir embora. E a gente morava até que bem longe da locadora. Também não muito longe, mais longe. Então rendeu muito assunto. A gente foi falando sobre os jogos que jogou e como foi divertido. E os momentos engraçados que teve. E nossa, foi uma experiência muito da hora. Aí depois de um tempo a gente chegou em casa e eles foram pra casa deles e eu fui até a minha.
E então, eu fui todo pimpão achando que tava tudo bem. Nossa, foi uma mentiria do bem, mas nunca mais vou fazer. A noite tinha sido incrível, eu chegar em casa e ia capotar, ia dormir. Então, lembra que tinha aqueles 3 primos meus mais velhos lá na locadora? Um dos vacilão foi lá me caguetar, falar que me viu na locadora. E eu expliquei como minha mãe era de início, né? Então, resumindo, assim que eu abri a porta de casa, eu recebi uma caralhada de insultos. Nossa, foi engraçado. Foi engraçado porque eu cheguei lá, eu só lembro da minha mãe gritar: "Tu não é mais o meu filho". Mas no fundo eu entendo ela por ter ficado brava, porque ela não ficou brava por eu ter ido, na verdade. Ela ficou brava porque eu menti pra ela, e ela tava todo no direito dela, tinha toda a razão. Então sim, eu tomei uma coça marota e no dia eu lembro também ela falar que ia me entregar pro conselho tutelar, porque naquela época era moda, os pais sempre que queriam assustar o filho falar que iam levar pro conselho tutelar. Então depois disso eu fiquei num castigo, mas não durou muito e... O mais engraçado dessa história, que ficou pro final e irônico, que depois de um tempo minha mãe mesmo aceitou isso de eu ir na locadora. Ela não viu maldade, ela viu que aquilo não ia me transformar numa pessoa ruim. Tanto é que, do nada, um dia ela chegou e me deu dinheiro e mandou eu convidar alguns primos meus pra ir na locadora. Bizarro. E isso foi algo muito icônico que aconteceu na minha vida. E, querendo ou não, foi muito importante pra minha formação. Hoje em dia eu tenho 21 anos e sempre que eu lembro dessa história, eu lembro o quão importante ela é pra mim. Aí depois disso eu comecei a frequentar as locadoras com mais frequência e foi uma experiência muito interessante. Mas no fim, no geral, a história foi isso. Foi algo bem engraçado que aconteceu na minha vida e que eu senti muita vontade de compartilhar. Então, galera, muito obrigado pra quem teve paciência de chegar até aqui. Perdão se em algum momento teve alguma falha na dicção ou algo do tipo. Mas sério, muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que vai ter alguém aí que tá assistindo que vai olhar pra essa história e se identificar. Então, nada mais justo, comente a história bizarra que você tem aí envolvendo o videogame ou com qualquer outra coisa, que eu vou estar lendo e deixando o coraçãozinho e respondendo. E antes do vídeo acabar, eu queria fazer um convite pra você que quer interagir comigo. Saiba que nosso canal aqui tem um servidor, que é lá no Discord, Seita do Quaquá. Eu vou estar deixando o link aí no comentário fixado, então se quiser, brote lá que vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda. E é isso, pô. Muito obrigado por chegar até aqui. Se não for pedir muito, por favor, deixa o like. E se quiser se inscrever aí pra continuar com nós firme e forte na paçoca. Muito obrigado mesmo, viu, galera? Então, sucesso, abraço e até mais.